الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, meus irmãos, este vídeo na verdade é continuação do vídeo que eu fiz, não é? Esta é parte 2. Aquele vídeo estava ficando longo e eu, como decidi fazer vídeos mais ou menos todos com um tamanho de 20 minutos cada, então cortei para dar continuidade no outro vídeo e é este que estou a fazer. Então esta é a parte B, parte, não é, daquele vídeo. Ok. Eu vinha falando naquele vídeo sobre a acusação que é feita de que os árabes não veem a lua. Então isso é uma pura mentira. Eu posso falar que é mentira. Quem lhe disser que os árabes não veem a lua está mentindo. Está mentindo porque, primeiro, acredito nos ulamás que estão lá, que dizem que veem a lua, que o critério deles é esse, e não vejo por que assumir um critério que eles não acreditam nele, porque se eles tivessem que fazer, teriam dito claramente que nós não seguimos. A Arábia Saudita tem um calendário lunar e um calendário secular. O calendário secular serve para todas as outras funções. Se eles tivessem que adotar também para a lua, teriam feito. No entanto, eles dizem claramente que em relação à lua, eles adotam, em relação aliás, a Ramadã e a Hajj, para questões de rituais de ibadat, eles adotam, a lua Shar'i. Está a perceber? Adotam o critério da lua e não o calendário lunar e não o calendário fixo, permanente. Está claro? Secular. Então, isto que fique bem claro. Então, se eles tivessem que adotar este calendário, teriam dito, e aquilo funciona como um Estado. Percebe? Não percebo porque um Estado soberano vai inventar mentiras. Como Estado, funcionar na base de mentiras. Quer dizer, vamos dizer para as pessoas que nós procuramos a Lua, mas na prática vamos fixar. Não faz sentido para mim isso. Está a perceber? E depois não é só essa coisa, essa afirmação que não faz sentido. As provas também que trazem muitas das vezes não faz sentido. Muitas das vezes eu já ouvi pessoas a falar e nem prestam atenção no que estão a falar uma coisa descabida. Porque eles dizem que esses não vêem a lua. Eu me lembro, no ano X fui para lá e nós até a hora X não sabíamos quando é que há de ser o Eid, o Hajj. Fomos procurar, estava todo mundo, ficámos até às 0. Agora eu pergunto, isso é prova de que procuram ver a lua ou prova do contrário? Só para saber como é que você entende que isso é prova de que eles não veem a lua. Se não vê a lua, já estaria marcado desde o início. Por que quer esperar até a noite? Eu não percebo que raciocínio é este, não é? Não percebo este tipo de raciocínio. Quer dizer, imagina alguém que está a tentar provar que eles não veem a lua e depois diz que esteve lá. E da vez que eu estava lá, está a contar a história, está a contar com todas as letras. E depois lá ficámos, já não sabíamos se vai, quando é que há de ser, quando é que não há de ser. Depois fomos ver, de repente, não, é amanhã. Está a perceber? Demorou e mostra de incerteza até o último minuto. Eu pelo menos entendo isso. É o que eu entendo. Se você foi ao Hajj e nem sabia, não é? É porque eles próprios ainda não tinham determinado a razão de quê? Em razão de informações, se calhar, que estavam a ser investigadas. Da Lua. Alguma coisa. Eu entendo assim. Se demora, aqui em Moçambique, por exemplo, tem vezes que demora. E demora por quê? Porque estamos à espera. Talvez porque o Cape Town vai informar. Está claro? É isso que eu entendo. Agora, quando as pessoas pegam isso e nessa base, para dizer que a Arábia Saudita não vê a lua, eu não sei. E outro aspecto que é preciso perceber. Uma pessoa, sua amiga, que confia em si, está claro? Sua amiga, que confia em si, jamais deixaria a sua palavra para basear-se em uma probabilidade, não sei como posso dizer, uma ideia, um boato. Está claro? É seu amigo, confia em si. Para colocar em causa a sua palavra e ficar dizendo que não acredito naquela pessoa, sem provas. Isto por si é prova de que esta pessoa tem problemas consigo. Imagine alguém, vamos lá no caso pessoal, alguém que não confia na sua palavra e diga que não confio na sua palavra.
Por que não confia na minha palavra? E nem tem provas. Porque um é você dizer, você mente. Está claro? Falou mentira. No dia X falou isso, no dia X falou aquilo, diferente. Você mentiu. Isso é falso. Isso eu acho. Isso você pode provar a falsidade. Agora você não consegue provar. Você só não quer. Isso é preconceito. Preconceito. Uma ideia fixa, sem experiência para substanciar. A ideia sem uma experiência que a fortifique. Chama-se preconceito. Há um preconceito em relação aos árabes. Não sei porquê. Não sei porquê. Mas já há um preconceito em relação aos árabes. Infelizmente. Então, com este preconceito em relação aos árabes, algumas pessoas criam essas informações e trazem aqui para nós, para nos servir esses preconceitos. Infelizmente, muitos de nós bebemos. Está a perceber? Muitos de nós bebemos. Meus caros irmãos, a questão, esta como é para terminar, a questão da lua na Arábia Saudita, de que a Arábia Saudita não vê a lua, é falsa. A Arábia Saudita, eu digo que a Arábia Saudita vê. Por quê? Porque eles próprios dizem, os álimos deles dizem, as pessoas que dizem, eu acredito nelas, são idôneas para mim. Entendo que são pessoas idôneas. Está a perceber? São pessoas idôneas. Vê uma coisa muito engraçada que fazem. Uma coisa muito engraçada que fazem. Subhanallah. Pegam, por exemplo, agora nas questões políticas que andam, que acontecem na Arábia Saudita, então pegam um sheikh, por exemplo, que abandonou o haram. Porque o novo rei que está lá tem umas certas atitudes. Nessa base, logo acreditam que aquele país está mal. Isso é prova que indica que aquele país não está bem. Ok, tudo bem. Por quê? Porque um alim grande como este falou. Ele até abandonou aquilo, porque ele não quer fazer parte. Ok, tudo bem. Mas já antes deste governo, este alim estava lá. Você não acreditava na lua dele, porque ele próprio dirigia Salat de Eid, e Ramadã e tudo. E você por que não acreditava? Esse alim que você confia hoje para ser sua prova de que aquele governo não serve. Por que não servia para ser sua prova quando não era este governo e ele estava lá, o alim continuava? O alim só é prova em seu favor quando abandona. Quando ele está lá não serve. Não serve para a prova. Isso é bias, assim chama-se em inglês. Tendenciosos. Isso é preconceito. Este alim que é prova que aquele governo não presta, porque ele até abandonou o haram, não é prova quando ele estava lá e antes de abandonar, não servia para ti como prova. Só serve agora que abandonou. Isto é preconceito. Isto não é prova nenhuma. Isto é preconceito. Tá? Serve quando lhe convém. Quando não convém, já não serve. Só quando lhe convém, já é um grande alim, mashallah, grande alim, serviu lá tantos anos, fez imam há tantos anos, agora saiu, falou contra o rei, ele dá esse rei para um... Ok? Vamos no inverso então. Este que está aí entrou agora. Nós estamos com o problema da lua, a acusarem esses árabes, todos eles, há anos. E este tal grande alim estava lá. Por que não servia como prova naquele momento? Agora que saiu é que serve como prova. Bias. Tendenciosos. Então, é por isso que eu quero, neste vídeo, de novo, fazer o apelo. Meus caros irmãos, chegou a hora. Vamos parar de seguir estas tendências segregacionistas, divisionistas. Não nos dignificam. Não ajudam o Islã. É nada. Não é taqwa nenhum. Não é temor nenhum. É ignorância. É ódio. É inimizade que se cria no din. Wal fitnatu ashaddu min al qatl. O Corão diz assim: criar fitna é pior do que criar matanças, matar, aniquilar pessoas. Para dizer que o Sharia estipulou na base desta ayat, tá? Que nós devemos evitar o fitna a qualquer custo. Não criar fitna a qualquer custo. É o que nós vemos aqui. Pessoas criam fitna a qualquer custo. Tem pessoas que dizem não é problema a gente dividir. Ficam lá, nós ficamos aqui. Quer dizer, fitna não é problema para essas pessoas. Então não conhecem o Islã.
com todo o respeito. Quem diz que não é problema que as pessoas ficam a fazer Eid, Salat de Eid em dias diferentes, não conhece o Islã. Porque a essência do Islã é a união. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Este vosso umat é um só. Meus caros irmãos, vamos abandonar isto. Eu estou a fazer este apelo e vou continuar fazendo até o último dia do mês da Ramadã. Abandonem essa coisa de criar divisionismo. E a regra é muito simples. Abandonem simplesmente. Está? Chega o dia de Eid, vamos celebrar o Eid. E ponto final, juntos. Vamos celebrar o Eid. Ponto final. Deixem de criar muita complicação para definir o Eid. Takalluf. Excesso de zelo. Taqwa, não sei, desmedido. Se for taqwa. Porque isso não é taqwa. Isso é ghulu. Ghulu. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Halakal mutanatti'un. Está? Destruíram-se aqueles que agem sempre por quê? Aos extremismos. Que vão aos extremismos. Esses estão destruídos. É preciso ter flexibilidade. Inna dina yusrun. O nosso din é fácil. O alan yushada dino. E o din não deve ser tido na dificuldade. Não deve ser tido para causar dificuldade. Está? O Corão não foi revelado para vos tornar miserável, para dificultar a vossa vida. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Wa laqad yassarna al-Qur'ana. O din é fácil. O Corão é fácil. Está? O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando estivesse perante duas opções, ikhtara aysarahuma, escolhia a mais fácil. Por que não escolhemos o mais fácil? O que une? Ganhamos o quê dividindo uma? Ganhamos o quê? Ganhamos o quê? Piedade. Dividindo uma do profeta sallallahu alaihi wasallam. Você ganha o quê? Piedade. Diz que Ahnaf é muqallid. Mas sem mais nem menos. Abandona seu taqlid. Abandona seu madhab. Quando nem sequer há exigência, há demanda para isso. Prezados irmãos, vamos abandonar. Não é verdade a informação que é sempre transmitida de que os árabes não veem a lua. Essa informação é falsa. E vou resumir aqui que eu, além de saber ler e ter lido, não é? Consultei. Eu é que fiz a pergunta. Salih ibn al-Fawzan, eu fiz a pergunta para ele. Além dessa pergunta que eu fiz para Salih ibn al-Fawzan, no mesmo ano tivemos a oportunidade de passar pelo gabinete do Mufti, o grande Mufti de onde? Da Arábia Saudita, o maior Mufti da Arábia Saudita, Sheikh Abdulaziz Ali Sheikh. Fomos para o gabinete dele. Lá já não fui eu quem fez a pergunta, mas um outro irmão fez a mesma pergunta sobre o quê? Sobre Ramadã, a lua. A resposta foi a mesma. Está claro? Naquela ocasião, além desse aspecto, nós subimos, tivemos a oportunidade de fazer um tour naquele Clock Tower. O guia que estava lá a explicar a Clock Tower, quando chegou a parte de... porque eles falavam, aquele é sobre a astronomia, não é? É sobre a astronomia. Aí a história mostra o Sol, a Lua, mostram vários corpos celestes dentro daquele Clock Tower, aquele relógio grande que você... Subimos até em cima. Alhamdulillah. Dentro daquele edifício, em um momento, em um lugar, passa-se por onde eles mostram como funciona o sistema da procura da lua. Onde estão estipulados fixos Marasidul Hilal, que são aqueles postos de sentinela, onde ficam aquelas pessoas em vários lugares. Já explicavam que em 7 pontos estratégicos eles estão colocados os seus Marasidul Hilal, seus pontos de observação da lua, observatórios da lua. E lá, como funciona, explicaram e deixaram claro que funciona em pleno. Ficou claro para nós que funciona em pleno. Tem funcionários que trabalham na procura da lua. É algo institucionalizado na Arábia Saudita, a busca da lua. Não, Cape Town tem os malaios lá em Cape Town. Eles têm a tradição de procurar a lua.
Árabes não têm tradição de procurar a lua. Não estou a negar que os malaios têm a tradição, e têm mesmo a tradição de procurar a lua em Cape Town. Os malaios têm essa tradição, porque são chafes e depois eles dependem sempre desse critério da lua local. Mas a Arábia Saudita depende de que critério? Você na Arábia Saudita, eles procuram a lua no território deles. Eles têm a raça do Hilal, tem pessoas que estão lá a ver a lua continuamente. Nós não seguimos eles por causa da escola de Imam Shafi. Nós seguimos sobre Ahnaf. Na escola de Imam Abu Hanifa é permissível seguir a lua de outro país. Já falei, estou cansado de explicar isso. É na base da nossa escola que nós seguimos a lua da Arábia Saudita. E eles é que não veem a lua. Eles é que não têm tradição. Os malaios têm tradição de ver a lua. E esses capetonianos. Então, os sauditas não têm tradição. Eles não só têm tradição, têm instituições que funcionam em pleno. Tem orçamento do Estado para cuidar do assunto da lua. Está claro? E outro aspecto, muito caricato aqui, que não percebe. África do Sul, no tempo da apartheid, na África do Sul, havia problemas da lua. Sabe qual era o problema que tinha a África do Sul em relação à lua? Qual era o problema? Não sei se consegue imaginar. Porque eu fiz o áudio anterior, já falei um bocado da situação da África do Sul. A África do Sul entrou na lua local porque os capetonianos são chafes. E eles não aceitam a lua vista no outro ponto do país. E por causa disso, antes do fim do apartheid, já haviam diferenças. Que diferenças existiam? Malana Bam explica que tinham problemas. Haviam dois idos em dias diferentes. E principalmente esse problema era mesmo com os malaios que estavam lá. Bosmont, ele refere, que é Bosmont, depois tem outras zonas na África do Sul que tem muitos malaios. Esses originários de Cape Town. E já expliquei a origem deles no vídeo passado. Qual era? Porque esses eram da lua local. Qual era a diferença de opinião? Era a lua local e a lua qual? Qual era a diferença? Eu estou a querer usar o raciocínio agora. Se eles tinham diferença em Johannesburg, havia muita diferença, conflitos em relação à lua, e os malaios eram defensores da lua local, qual era a diferença então que tinha na África do Sul? Outra lua era qual? Se eles lá na altura estou a fazer a pergunta, tinham um problema com os malaios, e os malaios são seguidores da lua local porque são chafes. Então, os Jamiatul Ulama e os outros ulamás, qual era a lua que seguiam? E Jamiatul Ulama explica, Maulana Pam, nós tivemos que adotar a lua local, de acordo com o Imam Shafi. Então saíram de que lua? Adotaram a lua de Imam Shafi por uma questão estratégica na África do Sul, para não criar fitna. Estavam a entrar aonde? Estavam a sair do racismo. Estavam a sair do apartheid. Como é que ficariam um grupo de indianos fazendo num dia, os malaios fazendo no outro? Qual é o recado que daríamos? Como uma islamia. Por isso que Jamiatul Ulama disse, não, nós vamos adotar a posição da escola de Imam Shafi. Subhanallah. É por isso que eu sempre defendo o posicionamento da África do Sul. Porque são pessoas com uma capacidade idônea. Uma capacidade, com uma atitude idônea. Tem idoneidade. Foram capazes de largar. E dizem, expliquei no fim daquele vídeo, vou terminar com essa frase aqui, que nós devemos eliminar o quê? O dogmatismo. Está escrito no preâmbulo da Constituição do UCSA. Não ser dogmáticos. Dogmatismo é esse, pegar-se a tua crença até causar problemas por causa dele. Prezados irmãos, essa era aqui onde eu queria chegar. A Arábia Saudita vê a lua. Se existe alguém que vê mais a lua, são os árabes. Porque como muitos de vocês, os acusam de muhaddithina, os muhaddithinos são, ao pé da letra, são literalistas. Mais razão ainda deles seguirem a lua vista a olho nu. Está claro? É assim. Então, prezados irmãos, vamos dar fim a isto. Vamos fazer brilhar o nosso din. وآخر دعوانا أن الحمد لله